não é? Então eu vou lançar a mão, eu vou repetir aqui, aquele mesmo... Pronto, é que se eu dou esse som desse jeito, se eu executo desse jeito, o que acontece? Ele me traz um somatório só, ele somou todo mundo. Mas eu não quero todo mundo, eu quero dividido por categoria. Então basta pegar o meu comandinho, e agora a gente vai aprender a fazer um agrupamento. Então eu tenho aqui todo esse comandinho aqui, perdão, perfeito. E agora eu tenho um comando adicional que eu vou colocar aqui, olha, group by. Quando eu faço group by, eu estou dizendo agrupe por. Mas agrupar pelo quê? Eu vou agrupar por alguma informação que se repita lá dentro. Se você puser por uma informação que não se repete, por exemplo, uma chave primária de produto, não vai adiantar de nada. Porque cada grupo vai ter apenas uma única linha. Mas se eu sei que os meus produtos estão divididos em categorias, então muito provavelmente eu devo ter aí 4 produtos de uma categoria, 5 produtos de outra categoria. Então, nesse caso, se eu peço para agrupar por categoria, pelo código da categoria, ele vai me dar um total para cada categoria. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Category ID. O que foi que eu fiz com isso? Eu estou dizendo, lá na tabela de produto não tem a categoria, então lá dentro eu estou pedindo para que ele agrupe por essa coluna. Então veja o que vai acontecer. Deixa eu gravar aqui esse comando. Veja que ele me trouxe 2 valores. Por que 2 valores? Vamos consultar a minha tabela de produto. Produto, visualizar. Vamos ver o conteúdo dela. Vamos ver que a minha tabela de produto, olha aqui, ó, Category ID, eu tenho categoria 1, olha, 3 produtos da categoria 1. E tenho mais produtos aqui, olha, 1, 2, 3, 4 produtos da categoria 2. Não tenho nenhum produto das outras categorias. Vamos ver quantas categorias eu tenho. Eu tenho 3 categorias. Informática, que é categoria 1, som e vídeo, que é categoria 2, e eletrodoméstico, categoria 3. A gente já viu lá que só existem produtos cadastrados para a categoria 1 e 2, não existe nenhum para a categoria 3. Ok? Então, o que acontece? Vamos voltar aqui na tabela de produtos. Vejam que a minha tabela de produtos, eu tenho vários produtos. Eu tenho aqui, olha, HD, monitor, mouse, ventilador. O ventilador eu tenho cadastrado 2 vezes aqui, o que muda é apenas a marca. Um é AR, no outro é FAET. Aqui eu tenho liquidificador, também ó, com o mesmo nome, porque um é AR, no outro é FAET. E assim por diante. Mas eu tenho uma diferenciação aqui de categoria. Então esses 3 primeiros produtos aqui pertencem à categoria 1. Vamos ver que produtos são esses. O mouse, o monitor e o HD são da categoria informática. E os outros todos são da categoria 2. Vamos ver quais são. É o ventilador, o liquidificador, aliás, 2 ventiladores e 2 liquidificadores. Então são da categoria eletrodomésticos. Ok? Perfeito? Tudo bem. Então o que acontece? Quando eu peço aquele meu group by, eu peço para que ele faça o somatório, mas agrupado pelo código da categoria. Então o sum, ao invés de somar todos esses preços, ele somou esses 3 para a categoria 1. E depois somou os demais que pertencem à categoria 2. Então veja que ele agrupou, ele deu 2 totais, porque existem duas categorias distintas aqui dentro. Se existissem mais, ele iria criar mais grupos. Ok? Se existissem aí 200 produtos espalhados todos dentro de 20 categorias, ele iria ser inteligente o suficiente para agrupar todas aquelas categorias e ia dar um total para cada uma delas. Então ele iria colocar 20 resultados. Os 200 produtos em 20 categorias e iria colocar um total para cada categoria. Esse é o propósito do group by. Repetindo aqui o comando. Selecione, aqui eu fiz um cálculo matemático, mas eu poderia colocar o que eu quisesse. Okay? Uma coisa importante é que o group by ele vai funcionar se eu tenho funções agregadas. Não faz sentido utilizar o group by se você não fizer uso das funções agregadas. Não vai nem funcionar. Okay? Ele vai dar erro. Ok? Mas, em alguns casos não, mas é raríssimo o caso que você vai usar o group by se não for para a finalidade de se usar funções agregadas. Ok? Então vamos lá. Então aqui eu fiz o meu select normal, a diferença é que eu acrescentei ao final group by category ID. Então quando eu executei,
Ao invés agora dele dar um somatório para todos os produtos, ele dividiu por categoria 1 e categoria 2. Se eu quisesse mostrar aqui do lado, qual o código da categoria seria aqui, não é? O respectivo. Vamos ver como é que eu faria aqui no meu comando SQL. Isso é importante ver, porque o group by complica um pouquinho quando a gente está utilizando. Então, em primeiro lugar, eu posso aqui mostrar aqui o categ ID como uma coluna. Sendo que se eu fizer isso, se eu for executar agora, vai dar erro. Por que vai dar erro? Ou melhor, não, perdão, vai dar erro não. Perdão, agora que eu vi que não vai dar erro. Por quê? Porque o categ ID pertence ao group by. Ok, tranquilo. Eu vou mostrar um caso que vai dar erro, certo? Ele colocou normalmente aqui o categ ID normal, porque pertence à chave do group by. Daria erro, pessoal, se eu colocasse uma coluna aqui que não existisse na condição do group by. Essa é a existência do group by. Se eu tenho uma função agregada, tudo bem, eu posso colocar quantas eu quiser. Mas se eu elencar uma coluna qualquer que seja, esta própria deve ser mencionada também no group by. Ok? Por isso que eu pensei que ia dar erro, mas realmente não deu, porque foi o caso aqui. A categ ID também pertence aqui à chave do group by. Então veja que ele mostrou aqui o código da categoria. Ok? Tranquilo? Dúvidas até agora? Não temos dúvidas. Para finalizar esse assunto aqui com chave de ouro, eu vou ensinar vocês agora a fazer um pequeno join. Certo? Veja, se eu quisesse colocar aqui o nome da categoria, aí a coisa ia ficar um pouco complicada, né? Se eu quisesse colocar o nome da categoria, então vamos lá. Categ nome. Qual seria a primeira complicação? Bem, se eu executar agora aí, com certeza vai dar erro, por vários motivos. O primeiro deles é, na tabela de produto não existe categ nome. Não existe essa coluna. Onde é que ela existe? Eu vou copiar esse comando e vou mostrar a vocês, certo? Então, na tabela de categoria existe o nome, mas na tabela de produto só existe o ID da categoria. Cadê o nome? Não existe. Por quê? Porque o nome da categoria está na tabela de categoria. Dentro da tabela de produto eu tenho apenas uma única chave estrangeira, que é categ ID. Então o que acontece? Através dessa chave eu vou fazer um relacionamento, eu vou relacionar essas duas tabelas, eu vou misturar os dados dessas duas tabelas. A essa ação, a gente atribui o nome de joiner. Então, eu vou fazer um join, ou seja, uma junção de tabelas. Sendo que, lembrando que qualquer junção vai ser feita no result set. Isso não é dentro do banco de dados. No result set é que a gente vai estar com essa junção de tabelas. Então, eu vou ter todas as colunas de produto coladas com todas as colunas de categoria. Ok? Então, vamos fazer primeiramente essa junção, para depois a gente começar a voltar para o group by. Então, vamos lá. Selecione todas as colunas da tabela produto. Eu posso trazer essa aspazinha, que isso aqui ele não é necessário não. Da tabela produto e também da tabela categoria. Ok? Veja só, veja a diferença, que agora eu estou pedindo um conjunto de colunas, não apenas de uma única tabela. Eu estou pedindo um conjunto de colunas pertencente a duas tabelas. Então eu tenho produto e tenho categoria. Quando eu faço isso, eu preciso estabelecer um critério de relacionamento. Existem outras formas de se fazer também, mas a mais fácil, a mais simplesinha que a gente tem para se trabalhar é igualando a chave primária com a chave estrangeira desse relacionamento. Então a gente sabe que dentro do produto existe o código da categoria. E a gente sabe que na tabela de produto, o código da categoria é uma chave estrangeira. Por quê? Porque em categoria ela é primária. Então, a ordem não interessa. O que eu posso fazer? Eu posso dizer aqui, olha, produto.categ ID. Eu estou dizendo que a coluna categ ID, que está dentro da tabela de produto, é igual, tem que ser igual a categoria
ponto categ ID. Quando eu faço isso, gente, eu estou dizendo para o SQL que essas duas tabelas precisam ser juntas, precisam ser coladas uma do lado da outra. Mas, como todas as duas têm quantidades de linhas diferentes, o SQL precisa de um critério. Qual o critério que o SQL vai utilizar para juntar